A agente Camila Torres tinha um rosto que já vira muita coisa ruim. Talvez 35 anos, cabelos pretos curtos, olhos que não piscavam quando analisavam você. Usava jeans e uma jaqueta que não escondia bem a arma no coldre. Elas se encontraram no Café Pinheiros, longe dos olhos curiosos do centro. Você tem certeza do que está fazendo? Foram as primeiras palavras de Camila, assim que sentaram em uma mesa nos fundos. Não, respondeu Isabela, honestamente. Mas sei o que vai acontecer se eu não fizer nada. Bem, então vamos ser claras. Rafael Cortez está na nossa mira há 6 anos. Sabemos que ele lava dinheiro, sabemos que tem conexões com cartéis, mas nunca conseguimos provas suficientes. Ele é esperto, cuidadoso e tem proteções em lugares muito altos. Tenho provas. Isabela empurrou o pendrive pela mesa. Camila pegou o dispositivo como se fosse uma granada armada. De onde tirou isso? De alguém que já trabalhou para ele. Alguém que conseguiu escapar. Dalva Santos. Não era uma pergunta. Camila suspirou. Dalva tentou nos procurar 3 vezes. 2 vezes o caso foi engavetado antes de chegar até mim. Na terceira, quase a mataram. Ela guardou o pendrive. Vou ser direta. O que você tem aqui pode derrubar Rafael, mas também pode te matar. Você entende isso? Entendo. E sua mãe? Viu o dossiê? Ela está em uma clínica particular caríssima. Quem paga é Rafael, certo? Isabela assentiu, sentindo lágrimas queimarem nos olhos. Se eu entrar nisso, ele corta o financiamento. Minha mãe vai ser despejada. Ela não vai sobreviver em uma clínica pública. Podemos colocá-la em proteção. Há instalações governamentais com atendimento psiquiátrico adequado. Você viu minha mãe? Isabela riu, mas não havia humor. Ela precisa de tratamento especializado, medicamentos importados, terapias experimentais. O governo não oferece isso. Então você tem uma escolha: salvar sua mãe ou salvar 45 mulheres que nem conhece. A crueldade da pergunta cortou como lâmina. Isso é injusto. Eu sei, mas é a verdade. Camila se inclinou sobre a mesa. Isabela, já vi muita gente nesta situação. Pessoas boas que fizeram escolhas ruins e se viram presas em teias que não conseguiam desfazer. A maioria escolhe ficar quieta, escolhe sobreviver. E eu não as julgo, porque realmente é horrível. Mas as poucas que escolhem fazer a coisa certa, essas são as que me fazem continuar acreditando que vale a pena. E se eu fizer isso, você garante a segurança da minha mãe? Vou fazer tudo ao meu alcance, mas não posso prometer milagres. Rafael tem recursos. Se ele quiser chegar até você ou sua mãe, vai tentar. Isabela olhou pela janela do café. Lá fora a vida seguia. Casais passeavam, crianças riam. Um mundo inteiro de normalidade que ela nunca mais teria. O que precisa de mim? Primeiro, usar um gravador. Reunir evidências diretas, conversas, confissões, ordens explícitas. Ele vai desconfiar se eu começar a fazer perguntas. Então não faça perguntas, apenas deixe ele falar. Homens como Rafael adoram se gabar, especialmente para mulheres bonitas que parecem impressionadas. E depois? Depois, quando tivermos provas suficientes, fazemos uma operação coordenada. Prendemos ele, Verônica, Eduardo Pereira, todos os envolvidos. Congelamos contas, apreendemos bens e oferecemos a você um acordo. Imunidade total em troca de testemunho. Imunidade não vai me trazer minha empresa de volta ou meu nome limpo. Não, mas vai te dar uma chance de recomeçar sem olhar por cima do ombro a vida inteira. Isabela fechou os olhos, viu o rosto do pai, ouviu a voz dele dizendo: caráter não é o que você faz quando está ganhando, é o que você faz quando está perdendo tudo. Quando começamos? Camila sorriu pela primeira vez. Agora. As próximas 2 semanas foram as mais tensas da vida de Isabela. Ela usava um microgravador minúsculo, escondido em um colar em todas as reuniões. Gravou Rafael discutindo rotas de tráfico. Gravou Verônica negociando preços. Gravou Eduardo Pereira coordenando superfaturamentos que somavam milhões. E a cada gravação sentia um nó no estômago apertar mais. Porque Rafael não era idiota, e ele estava começando a desconfiar. Começou sutilmente,
Perguntas sobre onde ela estava, ligações não anunciadas, aparecimento surpresa no escritório. E então, uma noite, ele a convidou para jantar, sozinhos. Isabela, precisamos conversar, disse ele, escolhendo um restaurante diferente, mais isolado, sem testemunhas. Ela foi porque não tinha escolha, mas avisou Camila e usou o gravador. O jantar começou normalmente, conversa leve, vinho caro, mas havia algo nos olhos de Rafael, algo frio e calculista que não estava ali antes. Você tá diferente, disse ele quando a sobremesa chegou. Diferente como? Distante, nervosa, como se estivesse escondendo algo. Apenas cansada, tem sido muito trabalho. Ou muito medo. Rafael tomou um gole de vinho, nunca tirando os olhos dela. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Você me trai? O coração dela parou. O quê? Não, por que pensaria isso? Porque há 15 anos neste negócio eu aprendi a ler pessoas. E você, minha querida, está mentindo. Então vou perguntar de novo. Você está trabalhando com a polícia? Rafael, você está ficando paranoico. Paranoia é o que me mantém vivo. Ele pegou o celular e mostrou a ela uma foto. Isabela sentiu o sangue gelar. Era ela, com Camila, no café na Vila Madalena. Reconhece essa mulher? Perguntou Rafael, a voz perigosamente calma. Porque eu reconheço. Agente Camila Torres, Polícia Federal, Divisão de Crimes Transnacionais. E ela parece muito, muito interessada em você. Isabela tentou falar, mas não conseguiu emitir som. Sabe o que é furioso? Rafael continuou, guardando o celular. Eu realmente gostava de você. Achava que tinha potencial, mas parece que cometi um erro de julgamento. Rafael, eu posso explicar. Não precisa. Ele fez um sinal e 2 homens enormes apareceram do nada, posicionando-se ao lado da mesa. Vamos dar uma passada. Tenho certeza que temos muito a discutir, em particular. Isabela olhou desesperadamente para ao redor. O restaurante estava vazio, obviamente planejado. Se você me machucar, a polícia saberá. A polícia vai encontrar uma mulher deprimida que se suicidou. Tão sades, a pressão das dívidas, a perda do pai, a empresa falindo. Rafael sorriu, mas era puro gelo. Vamos, Isabela, não faça cena. Seria uma pena estragar esse lindo vestido com sangue. Os homens a ergueram pelos braços. O gravador. Eles encontrariam o gravador. E então, as portas do restaurante explodiram. Polícia Federal, ninguém se move. Camila entrou primeiro, arma em punho, seguida por uma dezena de agentes federais. Rafael reagiu rápido, puxando Isabela e colocando uma na janta contra a garganta. Os 2 homens sacaram armas. Dá para trás, gritou Rafael, ou eu abro a garganta dela aqui mesmo. Rafael, acabou, disse Camila, a arma apontada para ele. Temos gravações, documentos, testemunhas, você não sai daqui. Então ela também não sai. O silêncio foi quebrado pelo som de algo metálico no chão. Isabela olhou e viu Verônica, que entrara pela cozinha, soltando sua arma e levantando as mãos. Chega, Rafael, acabou. Verônica, o quê? Eu cansei de correr, cansei de matar, cansei de ser este monstro. Verônica olhou para Isabela. Você me fez lembrar que já era humana, antes de tudo isso. Vendo você lutar, vendo você tentar fazer a coisa certa, me fez reperceber o quanto me perdi. Rafael hesitou, e naquele segundo de distração, Isabela cravou o cotovelo nas costelas, libertando-se. Camila disparou, acertando sua mão. A faca caiu. Os agentes avançaram. Em minutos, estava acabado. Rafael Cortez foi almejado, ainda cuspindo ameaças. Os 2 homens também. Verônica foi presa, mas colaborativa. Isabela ficou parada no meio do caos, tremendo incontrolavelmente. Camila a envolveu em uma manta térmica. Você está segura. Acabou. Mas Isabela sabia que não estava, porque Rafael olhou para ela antes de ser levado e sussurrou, com uma frieza que gelou seu sangue. Isso não acaba aqui. Nunca acaba. Vou sair, e quando sair, você vai desejar ter morrido hoje. E ela acreditou nele, porque homens como Rafael Cortez não eram derrotados facilmente. Eles apenas esperavam sua vez, e sua vingança era paciente, meticulosa,
e absolutamente inevitável.